Fala, meu gás nobre! Mais uma aula de Química. JP, tudo pizza? Então, hoje vamos trazer mais exercício do bloco sobre equilíbrio iônico. E hoje vamos trabalhar equilíbrio iônico com envolvimento de estequiometria, que nós precisamos fazer relações entre massa e massa, mol e massa, né? Mol e mol. Então, assim, a estequiometria pede para isso. Constante de Avogadro, que é o número de moléculas ou átomos. Então, quando se fala em estequiometria, nós precisamos ter uma reação química em equilíbrio, né? Balanceada. Então, aqui eu tenho uma reação que ele me deu, onde ele pede para calcular a massa de alumínio. Veja só, galerinha, ó. Ele pede para calcular a massa de alumínio. Então, olha só onde está o alumínio. E ele diz ainda o seguinte: alumínio é formado, porque ele está na condição de produto. Quando foram utilizados 600 ml. Então, isso aqui é o nosso volume. E lembrando que o volume eu tenho sempre que converter para litro, tá? Vamos trabalhar com litro. Se você vai trabalhar com mililitro, então trabalha com mililitro até o final. Vai trabalhar com litro até o final. Não posso trabalhar com duas unidades diferentes. 0,6 dividir por 1000. De uma solução com pH 4. Ele me deu o pH desta solução. Tá? Então, ele pede para determinar a massa de alumínio formado nesta reação. Quando for utilizado 600 ml de uma solução com pH 4. Então, esta solução que foi utilizada tem pH 4. Tudo pizza? Então, o que é que acontece? Precisamos relacionar a quantidade aqui, ó, de mols de hidrogênio com a quantidade de massa do alumínio formada. Então, a relação ela vai ser entre mol e massa. Então, assim, ó, pH. Então, se ele me deu pH, eu tenho aqui que determinar a concentração deste pH, desta solução. Desta solução de quê? De íons H+. Então, foi utilizada aqui uma solução ácida, né? Que ao reagir com essa solução básica, formou, né, um produto de alumínio e molécula de água. Uma reação aí de neutralização. Então, vamos fazer aqui agora os cálculos para encontrar a nossa concentração. Ó, pessoal, se ele deu pH, então nós sabemos que quando o pH é igual a 4, nós podemos determinar a concentração de H+, pegando a potência de base 10 e elevando ao valor do pH com sinal negativo, tá? Levando, olha lá, então você tem 10 elevado a menos 4, o quê? Mol por litro, tá? Então, quando se fala em concentração, é o mesmo que você está trabalhando, pH, você está trabalhando com isso aqui, ó. A concentração de H+ é igual a 10, uma formulazinha para você, a 10 elevado a menos o pH. Então, se você tem essa relação de pH e quer encontrar a concentração, olha a fórmula que você tem aqui embaixo, que eu coloquei aqui para você, ó, para você lembrar. Concentração de H+, eu posso fazer como se fosse determinando OH-. Então, a concentração de H+ ou OH-, né? Se depender lá do exercício lá, se for base, igual a 10, né? Uma potência de base 10, elevada a menos pH. Certo? Aí, quem é o pH? 4. Então, menos 4. Está lá em cima já definido. Achamos a concentração. Então, temos aqui a concentração e um volume de 0,6 litros. Então, o que é que nós precisamos achar? A quantidade em mols do H+ nesta solução.
precisamos encontrar a concentração de H+, a proporção de mols, né? Porque ele me deu concentração agora, a partir do pH, e o volume. Como que eu chego ao número de mols para trabalhar na estequiometria aqui na relação mol e massa? Então, você vai ter que lembrar o seguinte. Eu vou te passar aqui dois procedimentos. Concentração molar é igual número de mol, que é a quantidade de matéria, dividido pelo volume em litros. Você tem essa fórmula aí que pode ser aplicada. Concentração vale 10 elevado a menos 4. Número de mols, vamos buscar esta quantidade para colocar na estequiometria aqui, ó, abaixo de 3 mol. E o volume é 0,6, que é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a menos 1, correto? Então, eu passo para cá, 6 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo pizza? Multiplicação aqui, produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Então, embaixo aqui é 1. Então, o número de mol é igual. Aqui tem um escondidinho, dá 6 vezes 10 elevado, menos 4 e menos 1, menos 5. Não. Você acaba de encontrar a concentração não, a quantidade de matéria, né? O número de mols dessa concentração, 6 vezes 10 a menos 5. Poderia você trabalhar de uma outra forma, colocando que, deixa eu colocar aqui para você, ó, 10 a menos 4 mol por litro. Significa que você tem 10 a menos 4 mol para 1 litro. E o volume que você tem em litros, 0,6 litros. Isso vai corresponder a quantos mol? Então, aqui o X vai ser igual a... Estou dando aula, o senhor passa bem no meio. Aí fica gravando o senhor passando para lá e para cá. Meu sogro passando aqui e atrapalhando aqui a aula. 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol. É o mesmo que você encontra aqui em cima. Tá? 6 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Essa é a quantidade que você também pode trabalhar com a regra de 3. Ou aplica a fórmula aí para você resolver. Certo? Então, assim, você tem a fórmula ou pode usar a regra de 3, né? Que muitas das vezes sai por esse esqueminha da regra de 3. E agora, terminou aqui o exercício? Não. Então, nós vamos agora aplicar na parte de cima. A estequiometria que ele quer que você encontre a massa de alumínio produzida. Então, se ele quer a massa de alumínio produzida, vou apagar aqui o enunciado, deixar os dados, como sempre, aqui anotados, que a gente precisa deles. Ok? E aí você vem agora para essa relação, ó. Aqui você tem 3 mol de quem? H+. E aqui você tem 1 mol de alumínio. Você tem 1 mol de alumínio. Só que esse 1 mol de alumínio corresponde quanto em massa? Olhando na tabela periódica, a massa dele, ó, é 24 gramas para cada mol. Por isso que 1 mol tem 27 gramas. Esse valor você tem que buscar sempre trabalhar com tabela periódica. Tudo pizza? Então, 3 mol está aqui do H+, tá? 3 mols de hidrogênio vai formar 1 mol de H+, de alumínio mais 3, né? Aí, o que acontece? Quanto que é 1 mol de alumínio? Na tabela periódica, a massa do alumínio é 27. Qual foi a quantidade em mols do hidrogênio encontrado? 6 vezes 10 a menos 5 mol. E aqui você vai encontrar o X, que é a massa correspondente do alumínio pedido em questão. Partindo para cá, X é igual, olha lá, multiplicaçãozinha cruzada, você vai ter 6 vezes 10 a menos 5, fazendo aqui direto, pelo espaço do quadro, dividido por 3. Então, X é igual a 6 por 3, 2. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, você tem aqui a massa do íon alumínio formada.
Olha lá. Então, resolvido o exercício. Então, ele perguntou lá no início, calcular a massa do íon alumínio, né, formado nessa reação, nessa estequiometria dada. Então, 3 mols está para 1 mol de alumínio. Só que ele pediu massa, então 1 mol corresponde a quanto em massa? 27 gramas. Perdão, aqui eu tenho que corrigir. Eu multipliquei só 1 aqui, esqueci do 27, né? Então, não é exatamente esse valor. Então, temos que corrigir, né, o erro aqui do JP em relação à multiplicação. Então, 3 vezes x vai ser igual a 3x. 6 vezes 27, ó. 6 vezes 27 vezes 10 a menos 5, certo? Então, fazendo aqui a fórmula, para finalizar, deixa eu apagar aqui embaixo, a gente já tem esses dados aqui anotados. Então, aqui você vai ter x, que é igual 3x, que é igual 6 vezes 27. Então, se você tem a calculadora, já usa direto, 42, né? Vai 4. 6 vezes 2, 12. E 4 que foi? 16. Vezes 10 elevado a menos 5. Calculadora chegando para nós, 162 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 3. X vai ser igual a, pegando a calculadora e fazendo a continha, né? Então, 162 dividido por 3 é igual a 54. Vezes 10 elevado a menos 5 gramas. De quem? Do íon alumínio formado na reação acima. Então, 54 vezes 10 a menos 5. Costumamos trabalhar um número na notação científica, né? Um número que fique entre, né, o 0 e o 9. Então, aqui está 54. Então, eu vou passar uma vírgula para cá. Vai ficar 5,4 vezes 10 elevado a menos 4 gramas, tá? Então, trabalhando com notação científica, você tem essa notação aqui. Este valor, não costumamos deixar o número inteiro, vai depender muito da questão lá do enunciado, né? 54 vezes 10 é menos 5. Se tiver, marca, tá? E a correta que a gente tem mais o hábito em trabalhar é deixar a vírgula entre, né, os dois números aqui, para ficar entre uma anotação científica entre 0 e 9, né? Então, tem o 5,4. Tá valendo a regra aí da anotação científica. E aí, qual que é o pedido da questão? A massa. Então, nós achamos a massa. E a massa é dada em gramas. Certinho, turma? Então, aqui, ó, é um problema que envolve estequiometria. E dentro dessa estequiometria, ele nos forneceu pH. Aí, quando se usa pH, eu uso a relação para achar a concentração. Eu tenho que ter essa concentração definida, né? A partir do pH que nós encontramos lá 10 a menos 4 mol por litro, com pH 4. E o volume ele foi dado, 600 ml. Então, o que é que eu tenho ali? Uma relação para achar o número de mols de hidrogênio. Porque na estequiometria, eu tenho o foco, que é o H+, devido a ele ter dado o pH, e ele pede a quantidade de alumínio formado na reação. O alumínio, né, na forma de íon e tal. Aí você aplicou aqui a relação, encontrou uma massa de 5,4 vezes 10 a menos 4 gramas, né? É pequena essa massa, mas é o que o problema pede. Tudo pizza? Aqui para a gente finalizar. Para finalizar, que muitas das vezes pode acontecer assim, ó. O pH da solução for 4,1. Aí nós sabemos que a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos
pH, correto? Então, a concentração de íon H+, é igual a 10 elevado a menos 4,1. Tudo bem? Aí jogamos para cá, 10 elevado a menos 4,1. Quando a concentração for um número que não seja inteiro, né? A pergunta é essa. Então, você tem lá o pH igual menos log da concentração. Então, pH é igual menos log da concentração de H+. Quanto que é o pH? 4,1. Estou fazendo um exemplo como se fosse a pergunta de um de vocês. Se o pH não fosse 4, como a gente fez, né? Fosse 4,1. Então, como que eu chego para encontrar a concentração? A concentração é 10 elevado a menos pH. Então, a concentração já está aqui pronta. Ó. Olha lá. Então, isso aí já é o valor da concentração, 10 elevado a menos 4,1. Desenvolva, né? Para chegar numa concentração que não tem a base 10 e o expoente negativo. Então, pH 4,1. Está aqui. Menos log da concentração. Quanto que é a concentração? 10 elevado a menos 4,1. 10 elevado a menos 4,1. Certinho? Então, você tem aqui a concentração, é quanto o hidrogênio? Né? Do íon H+, 10 elevado a menos 4,1, tá lá. E aí, se eu passar a inversão, eu posso ter log de 10 elevado a menos 4,1 igual o 4 aqui, ele passa a ser menos 4,1. Correto? Eu só fiz a inversão. Isso aqui é menos, eu passei para o primeiro membro, positivo. Vou colocar aqui para você ver. Positivo. Aqui era mais, eu passei para o outro membro, negativo. Para mostrar que eu tenho potência de base 10. Aqui, quando não tem nada, é o quê? Não é 10? Então, o que é que acontece? Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter 10 elevado a menos 4,1. Eu estou querendo mostrar para vocês maneira de como chegar à concentração na concentração de base 10 para você desenvolver e achar o valor diferente da potência de 10 elevado a menos 4,1. Certo? E aí você tem a concentração de hidrogênio, que você está vendo aqui em cima, 10 elevado a menos 4,1, tá? Porque eu pego 10 e elevo. Isso aqui é o mesmo que a concentração de H+, correto? Só fiz só a troca. A concentração de H+ é igual a 10, que é a base 10, elevado a menos 4,1, que é igual ao meu logaritmando. Esse logaritmando aqui, você tem ele H+. Então, a concentração de H+ vale 10 a menos 4,1. E lembrando que log de 2 na base 10, log de 2 na base 10 é igual a 0,3. Log de 2 na base 10. Então, com essas informações aqui, a gente consegue desenvolver esse produto aí de logaritmo, né? A gente consegue desenvolver esse log. Do tipo, concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 4,1. E agora vem o macete. 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Ó, 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Correto? Então, eu fiz o que? O joguinho. 10 elevado a 0,3 é igual ao meu logaritmando, que é 2. Então, onde for 10 elevado a 0,3, eu vou trocar por 2. Tudo pizza? E para compensar as cargas, então agora olha só o macete. Vou colocar até de vermelho para você ver essa parte final aí. Ó. 10 elevado a 3, a 0,3,
10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado a menos 0,3. Aí você deve estar perguntando, JP, mas, meu Deus do céu, isso aí, 0,3 menos 0,3 vai dar 0. 10 elevado a 0, toda potência de expoente 0 vale quanto? 1. Então, para não alterar esse resultado, então, para não alterar 10 elevado a menos 4,1, se eu deixar só 10 elevado a 0,3, aí bagunça. Né? Porque aí eu troco 10 elevado a 0,3 por 2, aí já passa a ter um valor diferente. Então, para poder balancear, compensar, eu multiplico sempre pelo oposto. Porque aí eu sei que esse produto aqui vai dar 0. Né? Que elevado à potência 0 vai dar 1. E um elemento neutro. Então, o que é que acontece? Podemos ter aqui, ó, H+, que é igual a 10 elevado a menos 4,1 vezes 10 elevado a 0,3, olha quanto que vale. 10 elevado a 0,3, eu posso trocar isso aqui por 2. Ó. Vezes 10 elevado a menos 0,3. Resolvendo essa parte aqui desta linha, eu tenho 2, 4,1 menos 0,3, né? Posso deixar aqui também, JP? Mol por litro. Ah, pode, ó. Já estou saindo de 10 elevado a menos 4,1. E estou indo para cá, ó, 2 vezes 10 a menos 4,4. Eu estou querendo deixar um número mais inteiro, tirar o fracionário lá de cima, né? O decimal. E aí eu continuo multiplicando 10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado a 0 menos 3, né? A menos 0,3 e assim por diante. Então eu posso pegar agora a concentração lá final. Ó, posso pegar a concentração lá final, 2 vezes 10 elevado a menos 4,4. E posso multiplicar agora, vou mostrar aqui embaixo, e posso multiplicar agora por 10. 10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado a menos 0,3 vezes 10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado a menos 0,3. Vou colocando, tá? Vou colocando para mim poder chegar a um número inteiro, né? Em cima do 10, que é o expoente, um número inteiro, para não ficar quebrado. E aí eu vou trocando. Aonde for 10 elevado a 0,3, vale quanto? 2. 10 elevado a 0,3 vale quanto? 2. E o restante, eu conservo a base, somos expoentes. Vou partir lá para cima. E aqui já o espaçozinho acabou, né? Vamos deixar aqui. Então, vejam só o que é que vai resumir aquilo ali. Passando para cá, ó. Passando para cá. Concentração de H+ é igual, né? De modo que você consiga visualizar comigo. Então, a concentração de H+ é, ó, 2 vezes 2 vezes outro 2. Então, eu tenho 3 2 para multiplicar lá em cima, ó. Tá? Tá dando para ver, né? 2 vezes 2 vezes 2. Aí, o que é que sobrou? 10 elevado a menos 4,4 vezes esse 10 elevado a menos 0,3 vezes o outro 10 elevado a menos 0,3. E assim por diante, tá, pessoal? E assim por diante. Você vai usando, né? Ó, 2, 2 e 2. São 3 2 que eu tenho lá na linha de baixo, que você viu aqui, correto? Então, resolvendo essa concentração de H+, você tem o produto dos dois. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 10. E agora soma a base, conservou a base e somos expoentes. Menos 4,4 menos 0,3 menos 0,3, certo? Então, você pode ter essa partezinha aqui, ó,
menos 0,6. E agora, soma com 4,4. Então, vai dar o quê? Menos 4,4 menos 5. Barra litro. Olha aí o que é que você obteve. Então, quando você pegou lá os expoentes, menos 4,4, somou com menos 0,6, olha quanto que deu. Menos 5. E você teve o quê? Uma expressão aqui da concentração mais visível, né? E equivale àquela concentração inicial com o pH que a gente colocou assim, ó, 10 elevado a menos 4,1. Então, quando você obteve, no início do exercício, a concentração de 10 elevado a menos 4, você logo resolveu enunciar. Agora, eu coloquei isso aqui como uma hipótese, se o expoente fosse menos 4,1. O que é que eu faria para chegar à concentração significativa? Então, 10 elevado a menos 4,1 vale 8 vezes 10 a menos 5. Para você ver o que é 10 elevado ao número negativo. Quando você extrai, distribui tudo isso, você encontra 8 vezes 10 a menos 5. Aí você aplica logaritmo e chega no pH, igual a 4,1. Né? Como a gente já fez nas aulas. Então, eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos a essa resolução de concentração e pH. Transformando o pH para concentração e concentração para pH, vice-versa, né? E aí, se você usa a calculadora, log, se você quiser usar a calculadora aqui para achar a concentração, né? Você pega 10, não é nem log, né? A concentração, quanto é 10 elevado a menos 4,1? Você pega 10, eleva menos 4,1. No que bate na calculadora, olha lá o que é que você obteve. 10, chapeuzinho, né? Elevado, menos 4,1. Olha o que é que deu de resposta no visor. 7,94 vezes 10 elevado a menos 5. E aí, quando você trabalha com aproximação, o que era de 7,9 vezes 10 a menos 5, nós jogamos para 8. Deu 8 aqui no cálculo nosso. É 2 vezes 2 vezes 2, deu 8. E aqui na calculadora deu 7,94. Aproximou para 8. Fechou? Então, assim, é uma questão que leva você a desenvolver as habilidades da calculadora, ou então é igual a 0,3 na base 10. Tá? Então, se tem números quebrados, você pode ir multiplicando o 10 elevado a 0,3 vezes 10 elevado ao oposto, menos 0,3. Onde for 10 elevado a 0,3, eu troco por 2. E é 10 elevado a 0,3 dá o meu logaritmando. Beleza? Mais uma aula de química com o professor JP. Encerramos por aqui mais uma aula explicando para vocês, dentro da estequiometria, como trabalhar com o pH das soluções. E no finalzinho, mostrando como converter o pH da solução em concentração, utilizando propriedades de logaritmo. Beleza? Abraços!